Olá, queridos e queridas. Eu sou o pastor David Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade, na cidade de Caieiras. Deus abençoe todos vocês. O vídeo que eu vou fazer, eu vou tentar ser mais breve possível e eu espero que você ouça. Ah, tivemos aí uma semana do Orgulho Gay, né? Hoje é dia 13 de junho de 2023, quando eu gravo esse vídeo. E o que nós vemos foi pessoas criticarem o pastor André Valadão, né? Se você procurar aí no YouTube, você vai ver. Pastor André Valadão, alguns dizendo que ele tem discurso de ódio, porque ele falou que a prática do sexo homossexual, a prática da sexualidade, o sexo, a prática sexual de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, desagrada a Deus. E por isso as pessoas não deveriam se orgulhar, mas deveriam entender que Deus não gosta destas coisas e se humilhar dizendo: Senhor, eu sei que estou errado, mas eu não me orgulho do meu pecado. Porque na Bíblia, queridos, isso é colocado como pecado. Tá certo? Então eu estou fazendo esse vídeo que vai de encontro bem essa situação toda. Então o André Valadão, ele quer colocar dessa maneira, para que as pessoas entendam. Nós deveríamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: somos cheios de pecados, Senhor. E não bater no peito e dizer: eu me orgulho de fazer tudo isso aqui. Então já começa por aí, certo? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, o apóstolo São Paulo escrevendo que as pessoas honraram mais a criatura do que o Criador. Não só porque fizeram deuses para si, mas porque também deixando o uso natural, né? Deixando a maneira, a forma natural, como Deus fez. Eles passaram a fazer aquilo que as suas paixões queriam, sua carne desejava. Homem se deitando, ou seja, tendo prática sexual com outro homem e mulher com outra mulher. E Paulo vai condenar, dizer que Deus condena estas práticas. Paulo já tinha dito isso também na carta que ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 9, 10, ele vai falar de diversos pecados que não agradam a Deus e pessoas que praticam não herdarão o reino de Deus, não vão entrar no reino de Deus. E entre esses está lá a prática afeminado e sodomita, né, que seria a ideia da prática de um homem ser mulher, se relacionar com outro homem como se fosse uma mulher, né? O afeminado e a sodomia, né, que seria o sexo anal, que é uma violação do corpo, tá certo? Então, algumas pessoas podem vir aí me criticar e tal, faz parte, né? Mas isso que eu estou falando para vocês é o posicionamento da igreja. O que vocês esperam que um pastor diga? Que o pastor chegue e fale para todos: ah, façam o que vocês quiserem, que Deus ama a todos. Faça o que der na sua cabeça, o que der na tua vontade de fazer, você vai e faz. Não é assim não, queridos. Não é assim não. Tem gente que vai criticar e dizendo assim: ah, esse pastor é um orgulhoso. Ele acha que só ele tem a verdade. Fala em nome de Deus. Critica outras religiões. E tal, tal, tal. Querido, nós cristãos evangélicos não somos orgulhosos. Pode ser que um ou outro até seja. Ninguém é perfeito. Mas eu acho que o maior orgulho, sabe o que é? É você achar que Deus é o teu escravo e teu servo. O maior orgulho do homem é achar que ele pode dizer para Deus o que é que Deus tem que aceitar e o que Deus não pode aceitar. E ao invés de ele ouvir Deus falando para ele: olha, faça isso e não faça isso, é ele que quer dizer, esse homem orgulhoso que quer dizer para Deus o que Deus deve aceitar que a gente faça. Parece que não é a criatura servindo o Criador. É uma inversão. É o Criador de tudo, se prostrando às vontades da criatura. Vocês que pregam isso,
né, que acham que Deus concorda com tudo que vocês fazem, ou com tudo que a gente, como pecadores, fazemos, que tudo tá certo, ó, Deus ama tudo, todo mundo e tá tudo certo, vocês que inclusive negam o inferno, né, como se ele não existisse, vocês não podem ler, por exemplo, o episódio bíblico no Evangelho quando Jesus vai para o Getsêmani, antes de ser crucificado. E ele faz uma oração ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice de enfrentar a cruz terrível que virá. Se tiver outra forma, se tiver outro meio. Mas Jesus diz: entretanto, não seja feita a minha vontade, Pai, mas seja feita a sua vontade. Entende, querido? Deus tem uma vontade para nós e nós não podemos fazer o que quisermos, só porque Deus é amor. Deus é amor, mas ele colocou limites para nossas vidas. Ele nos ama tanto que enviou Jesus para nos salvar morrendo numa cruz. Mas para sermos salvos por Jesus, precisamos receber a sua mensagem, crer no seu sacrifício. E quando abraçarmos o Cristo, amarmos o Cristo mais do que amamos a nós mesmos. Amarmos a Deus mais do que amamos a nós mesmos. E recebemos o perdão e a graça, e recebemos também o Espírito Santo, que nos ensina a vontade do Pai e nos ajuda a renunciar às nossas próprias vontades. Não se esqueça, você aí que está falando do Deus do amor, que ele estabeleceu limites. Ele ama, e a prova que ele ama é que ele deu seu filho para morrer por nós. Mas aquele que rejeita o filho dele, você acha que ele vai fazer o quê, querido? Tem a condenação preparada para todos aqueles que rejeitam o sacrifício do seu filho e que ignoram os ensinamentos contidos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, o evangelho é renúncia. Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga-me. Eles não querem pregar esse evangelho. Eles querem pregar o evangelho do tudo pode. Do tudo que você quiser pode. Não é assim. Deus é Pai e é Criador e estabeleceu normas, regras para seguirmos. E o Espírito Santo, quando recebemos Cristo, o Espírito Santo que vem habitar em nós, nos ajuda a caminharmos. Talvez alguém falasse: eu não acredito nessa baboseira, eu sou ateu. E eu quero dizer para você que é ateu. Deus continua sendo ateu, Deus continua sendo Deus, independente de você ser ateu. Ah, eu sou ateu. E daí? Ó, Deus continua sendo poderoso, verdadeiro, real, cheio de glória, e um dia virá para julgar a todos. Os que creem, os que não creem, a todos. Inclusive você, ateu. Então, o cristianismo prega isso há 2000 anos e não vai mudar de posicionamento. Ok? Comecei falando de Paulo, que condena as práticas homossexuais. A prática do sexo. Certo? Com pessoas do mesmo sexo. Essa é a condenação. Romanos 1, capítulo 1, você lê o capítulo inteiro. Depois você pode ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Leia. Ah, mas eu não creio na Bíblia como palavra de Deus. Também não faz a menor diferença. Essa Bíblia Sagrada, o livro, contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo, independente se você crê ou não. Todas as profecias se cumpriram e irão se cumprir até a volta do nosso Senhor. Que, inclusive, quero alertar, está chegando, está perto. Então, foram na mídia criticar o André Valadão, mas lá no movimento do LGBT, da parada gay, né, no desfile público, fizeram lá um homossexual na cruz e o outro dançando em cima dele. Tem imagens disso aí para toda a rede de internet aí, rede social. Aí pode pegar um Cristo lá na cruz e colocar outro, um gay lá, um homossexual, fazendo gestos obscenos, sexuais, sensuais em torno de Jesus, como se fosse um deboche, uma provocação à fé cristã. Aí tudo bem. Não, isso não pode. Agora eu encerro dizendo o seguinte: é pecado, é o homoafetivo,
uma pessoa que não tem atração pelo sexo oposto. Uma pessoa, um homem que não gosta de mulher, não se sente atraído por mulher. Um homem que nasceu com uma inclinação, uma tendência a sentir atração por outro homem. Ou uma mulher que nasceu sentindo atração por outra mulher. Nasceu assim. Ou não sei explicar, a gente não sabe o campo, a dimensão que é a nossa psique, a nossa mente. Temos mistérios no nosso próprio corpo. Então Deus não vai condenar uma pessoa pelas suas atrações, porque todos nós temos atrações a alguma coisa. Deus vai nos julgar segundo a nossa vida com Ele. Ou seja, Ele condena o sexo com pessoas do mesmo sexo. Ele não condena a pessoa que nasce com uma identidade homoafetiva. Se é que eu posso chamar isso de identidade. Certo? Então uma pessoa, ela é homoafetiva. Ela não sente atração por pessoas do sexo oposto. Ou seja, uma mulher, ela tem uma inclinação a gostar de outra mulher. Um homem tem a inclinação a gostar de outro homem. Isso aí, queridos, não é condenável. Você não vai para o inferno por isso. Você pode ser cristão, congregar. O que a igreja vai dizer que você não pode fazer, é aí que entra o amor a Deus. É aí que entra a renúncia. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo para cumprir a vontade de Deus. É porque a prática, se você ir lá abraçar, você que é homem, abraçar o outro homem, beijá-lo, como se vocês dois estivessem num relacionamento homem e mulher, se deitar para ter relações, até porque é uma violação do corpo, né? Sexo anal e tudo mais. É pecado, é uma violação do corpo. Quando você fizer isso, aí você entrou no pecado e na condenação. Tá entendendo? Não é pelo seu sentimento, por sua identidade que você vai ser condenado, mas pela sua prática. Tá entendendo? Então é aí que o cristão convertido, ele não vai deixar de ser gay. Ele não vai deixar de ser o que ele é. Tá certo? Algumas exceções pode acontecer, mas normalmente não. Mas ele vai ser um cristão convertido dizendo: eu vou fazer a vontade do Pai. Eu vou fazer a vontade de Deus e vou seguir o caminho do celibato, o caminho da renúncia. E como ele vai ser feliz? Em Cristo. Porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. Tá entendendo? É isso que a igreja prega. A igreja não é homofóbica. A igreja prega contra a prática sexual. No homossexualismo. Dentro do homossexualismo. E a igreja não condena pessoas homoafetivas. Ok? Todos nós precisamos nos converter. E aí fica a minha mensagem. Jesus disse: se vocês me amam, João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Tá bom? Deus abençoe vocês todos. Vamos viver o evangelho. Um abraço.